Olá, turma, boa tarde. Vamos lá para nosso assunto de hoje, né? Gêneros textuais, notícia. Como na semana passada, vocês já estão cientes do nosso assunto, né? Já conheceram algumas características do gênero notícia e hoje eu vou fazer uma explanação, certo? Fazer uma explicação melhor do gênero textual para vocês. Então, vamos lá. A primeira característica trata-se de um texto informativo, né? Sabemos que toda notícia ela vem para nos informar sobre alguma coisa, certo? Então, primeira característica, já sabemos que a notícia trata-se de um texto informativo, ela traz informações. Vamos lá aqui. Vamos analisar as características já olhando para uma notícia, ok? Vamos lá. Título ou manchete. Normalmente, na notícia, o título vem em fonte maior. E esse título, ele tem que abranger a ideia central, certo? Ele tem que ser um resumo. O título, ao vermos o título, já devemos saber, imaginar do que vai tratar esta notícia. A primeira linha da notícia, quando iniciamos, ela é de fundamental importância, certo? Como vocês podem ver aí, linha fina. Ela antecipa as informações gerais sobre o fato da notícia, certo? Em seguida, temos a lead, do inglês lead, conduzir. Trata-se do primeiro parágrafo da notícia, certo? Essa lead é justamente o resumo da notícia no geral, ok? Então, nessa lead, nesse primeiro parágrafo da notícia, é essencial ter as informações essenciais: quem, o que, onde e quando aconteceu o fato, certo? Então, nessa lead, a notícia ela está respondendo a essas 4 perguntas, certo? Normalmente, quando alguém não quer ler a notícia por inteiro, vai apenas na manchete e na lead e já fica por dentro da informação, porque aí já está o resumindo toda a notícia. O intertítulo, como diz aí, é o facilitador de leitura, aspecto específico tratado a seguir. Essa questão aí já é mais não tanto importante, não é? Para as características principais que estamos observando. Mas o intertítulo é uma organização em blocos menores da notícia. É mais visto em jornais, né? No jornal impresso, ok? Vamos adiante. Pirâmide invertida. Vamos analisar aqui a importância das informações, certo? Vamos observar essa pirâmide. Na pirâmide, certo? Temos que colocar principalmente, antecipadamente, antes de qualquer coisa, esses 3 fatos. O que aconteceu, onde foi que aconteceu e quando aconteceu, certo? Depois, como aconteceu, por quê, quais as causas e consequências. Então, aí, o que aconteceu, onde e quando, como foi falado, fica na lead, no primeiro parágrafo da notícia, normalmente separado do restante do corpo do texto. E o restante da notícia em si todinha, você vai desenvolver, ou a notícia apresenta,
passo a passo de como aconteceu o fato, o porquê, né, o que motivou e quais as causas e consequências, ok? Vamos lá, as características gerais de uma notícia. Primeiro, texto de esfera jornalística. Isso é imprescindível, né? Todos nós sabemos. Segundo, texto informativo. Já foi falado, né? Trata-se de um texto que transmite informações. Depois, veiculado nos meios de comunicação, certo? As notícias, normalmente, todos têm acesso a notícias através dos variados meios de comunicação, né? Pela internet, através das redes sociais, pelo jornal impresso, através das revistas. Inúmeros são os meios de comunicações pelos quais podemos receber uma notícia, certo? A notícia, ela trata-se de um texto impessoal, ou seja, ela é escrita toda em terceira pessoa, certo? Quando vamos ver uma notícia, não lemos. Eu vi que isso aconteceu hoje, e isso assim. Não é. É totalmente na terceira pessoa, certo? Próxima característica, linguagem formal, clara e objetiva. É essencial que a notícia não tenha erros, não fique enrolando, seja clara e objetiva ao passar a informação. E seja leal e verdadeiro ao transmitir essa informação, certo? Até porque são várias pessoas que, ao ver a notícia, vão passar ela para as demais pessoas. É assim que funciona. Uma outra característica na notícia é preciso que hajam dados precisos, né? Se for questão de distância, questão de peso, questão de altura, unidades, percentuais, ou seja, os dados, eles precisam ser objetivos e corretos. A outra é fatos reais, atuais e cotidianos. Toda notícia, ela vem com fatos reais. Isso não é novidade para ninguém, não é? Fatos reais, atuais e cotidianos, ou seja, fatos que acontecem no nosso dia a dia. E, por fim, não apresenta um ponto de vista, certo? Como é informativo, ele está ali para informar os fatos, mas não apresenta opinião. Aqui vemos o contexto de circulação e periodicidade. Através do jornal impresso, todos os dias sai uma notícia através do jornal, certo? Se for pelo meio comunicativo revista, normalmente é semanal ou mensal. E TV, rádio e internet a qualquer momento. Por esses meios, certo? A qualquer momento sai uma notícia. Por exemplo, aí a apuração de uma eleição, que gera novas informações várias vezes ao dia. Ok? Vamos lá. Vamos analisar esse exemplo, certo? Após acidente no derby, gestante, enfim, consegue vaga para dar à luz. Aí vemos o título, a manchete. Uma gestante de 17 anos de idade, com trabalho de parto iniciado, que estava à procura do leito no Recife, sofreu um acidente de trânsito nesta quarta-feira, à noite. Apesar de ter provocado um grande susto, tanto na grávida quanto na sua mãe e em mais 2 pessoas que ocupavam a ambulância, o fato acabou colaborando para que a paciente fosse atendida a tempo. A bebê nasceu de um parto cesariano no IMIP. Então, aqui percebemos que trata-se da lead, né? É o resumo da notícia. Então, vejamos a estrutura aqui, ó. Os elementos constitutivos da notícia. Quem? É possível observar que aí informa quem é a pessoa, de quem se trata, ou seja, da gestante de 17 anos. O que?
O que foi que aconteceu? Acidente de trânsito. Onde? Recife. Quando? 6/6/2012. Na lide, aí está apenas o número 6. Porém, subentende-se que é 6/6/2012 quando você vê a data que essa notícia foi postada, certo? Então, é preciso, como eu falei, que a lide ela traga todas essas informações. O início da notícia que resume todo o corpo da notícia, certo? Como atividade para vocês, está aí, vocês vão ler, certo? Esse pequeno resumo aí de uma notícia e vão responder essas questõezinhas aí, né? Quem, o que, onde e quando, certo? Não precisa copiar no caderno, você apenas vai responder oralmente aí, certo? Você vai entender e vai responder para si mesmo. Quem? Analise, observe no texto e encontre. Encontre o que aconteceu, encontre onde aconteceu e quando, certo? E aí você vai compreender melhor. Então, foi isso. Eu espero que tenham compreendido. Caso tenham dúvidas ou perguntas, é só entrar no privado e a gente conversa e eu tiro suas dúvidas, ok?